Olá, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2016. Bom dia. Com a Aedes aegypti não se brinca e não se pode ter trégua ao mosquito. Patos de Minas já registra o primeiro caso suspeito de Zika vírus. E vamos mostrar também. Ladrões furtam telhas e madeiramento de conjunto habitacional no Jardim Esperança. Curto-circuito causa incêndio em padrão de energia elétrica na escola Paulo Borges. Se estivesse no horário de aulas, poderia causar pânico entre os alunos e funcionários da escola. Trabalhador rural morre ao ser atingido por lâmina de trator ao ensilar forragem. Infelizmente foi um fato lamentável, né, envolvendo duas pessoas que estavam trabalhando. Rebanhão 2016 em Patos de Minas, animação e louvor. Nós, enquanto jovens, a gente gosta de dançar, a gente gosta de cantar, de pular, né? E o Senhor, ele quer essa alegria. Com gol contra, o RT perde em casa para o Vila Nova pela segunda rodada do Mineiro. Deram dois chutes, né? Um chute de falta e o chute do gol. Nosso goleiro saiu sequinho, não perdeu nem 100 gramas. Esses são alguns dos destaques do 30 Minutos nesta segunda-feira que já está no ar. E quem imaginou ficar rico no carnaval ganhando na Mega Sena, não foi dessa vez não, viu? É que o concurso 1788, sorteado no último sábado, não deu ganhador e acumulou. Confira os números. 03, 13, 42, 45, 56 e 59. A Quina teve 41 apostas ganhadoras que irão levar um prêmio de R$ 35 mil cada uma. Outros 3.508 acertaram a quadra e vão receber R$ 585 cada. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 3,5 milhões de reais. Lembrando que, devido ao carnaval, não haverá sorteios nem hoje, segunda-feira, e nem amanhã, terça. O prejuízo para o poder público com a invasão do conjunto habitacional no bairro Jardim Esperança não será pequeno não, viu? Após o início da desocupação, as moradias passaram a ser alvo de ladrões. Até telhas estão sendo furtadas. O flagrante aconteceu por volta das 20 horas de sexta-feira na Rua 3, no conjunto habitacional de casas populares inacabadas que haviam sido invadidas. Visualizamos uma caminhonete com alguns materiais de construção. E, de fato, a gente já imaginou, né, que poderia estar sendo furtado, porque a maioria dessas casas aqui estão desocupadas. Poucas estão com moradores. A caminhonete com placas de Lagoa Formosa estava com a carroceria carregada com 27 caibros retirados da casa número 96, na Rua 3, no bairro Jardim Esperança 4. Dentro do veículo foi encontrado o documento dele e de uma moto, todos no nome de Edivaldo de Brito Timóteo. Assim que a viatura se aproximou, nós visualizamos aí dois indivíduos saindo correndo aqui no meio do matagal. A princípio a gente tentou um acompanhamento, só que pela noite, já está escuro, a gente perdeu o contato com eles. Voltamos aqui até o local, né, e ficou o veículo que eles estavam guardando os materiais furtados, né, uma caminhonete já com várias peças de madeira, e ela pertence a um indivíduo aí já conhecido pela Polícia Militar. Ele está em nome de Edivaldo de Brito Timóteo, que possui aí várias passagens pela polícia por roubo, assalto, tráfico. A ousadia dos ladrões foi tanta que, de repente, o morador dessa casa aqui, que está invadida ainda, ouviu um barulho. Eles estavam tentando levar a antena que está depositada em frente à casa dele. A gente visualiza que eles furtaram aqui janelas das casas, portas, e agora estão furtando madeira e telha, né? Só que as pessoas podem tomar conhecimento que a Polícia Militar tem intensificado bastante o patrulhamento aqui nas imediações, e todo indivíduo que for flagrado aqui retirando qualquer material desse conjunto habitacional, ele vai ser preso por furto. Ao final da ocorrência, a Polícia Militar confirmou a participação de Edivaldo de Brito Timóteo. Já houve fatos dessa natureza, né, que depois os autores, para se
esquivar da responsabilidade, eles chamam a polícia, dizem que o veículo foi furtado, né, para dizer que não eram eles que estavam aqui no local. Mas a viatura já esteve na casa dele e parentes dele confirmou que ele saiu no veículo há cerca de 1 hora e então nós não temos dúvida aí quanto à autoria. Vai ser registrado tudo em redes, encaminhado para a Polícia Civil e o veículo encaminhado para o depósito apreendido. Um curto-circuito pode ter sido a causa do incêndio na fiação de um padrão de energia elétrica na escola Paulo Borges. Os bombeiros tiveram que ser acionados. O incêndio aconteceu na fiação do lado de fora da escola e acabou atingindo o padrão da instituição de ensino. A princípio, teve um curto-circuito na fiação do padrão da escola. No momento da nossa chegada já tinha terminado o incêndio. Como era domingo, não havia ninguém na escola, o que evitou o pânico. Se estivesse no horário de aulas, poderia causar pânico entre os alunos e funcionários da escola e provocar um princípio de tumulto e teve algum incidente maior com os alunos. A diretora da unidade escolar esteve no local, juntamente com a superintendente de ensino e a diretora administrativo e financeiro da Superintendência Regional de Ensino. Elas avaliaram a situação. O ano passado foi pedido para nós que priorizássemos as escolas que estão com problemas, né, emergenciais na regional de Patos de Minas, e nós elencamos 10 escolas e Paulo Borges está entre uma delas com relação à rede elétrica. Nós já tivemos atendimento da engenheira do órgão central de Belo Horizonte, ela já veio, já fez o levantamento das necessidades da escola e essa planilha já está em andamento. Foi liberado um valor de R$350 mil para ser executado essas pendências que tinham na escola com relação à rede elétrica. As aulas voltam na próxima quinta-feira, mas na escola um dos períodos não deverá funcionar até a resolução do problema. A comunidade escolar Paulo Borges pode ficar tranquila. Nós iremos funcionar normalmente no período da manhã e da tarde. Certo? Lembrando que a parte interna da secretaria, nós também iremos funcionar, porém sem, né, os computadores. Infelizmente o noturno vai ficar comprometido, certo? Nós iremos retornar, se eu não me engano, na segunda-feira, dia 18, lembrando que já está tudo esquematizado para a nossa reforma na rede elétrica, que há tanto tempo vem sendo requisitada, né, e que saiu para a gente e nós estamos aguardando assim ansiosamente. Agora são 11h40. No próximo bloco, o trabalhador rural morre depois de ser atingido por lâmina de trator ao ensilar forragem em Lagoa Formosa. Patos de Minas já registra o primeiro caso suspeito de Zika vírus. Um jovem de 21 anos da cidade de Lagoa Formosa corre o risco de amputar um dos pés. Segundo informações, o rapaz estava sentado em um banco na porta de casa no bairro Nossa Senhora do Rosário quando foi atropelado por um veículo que teria perdido a direção e subiu na calçada. A vítima, Diogo Santana da Silva, foi socorrida por terceiros até o pronto atendimento e em seguida encaminhado em estado grave para o Hospital Regional em Patos de Minas. Outro rapaz que também estava na calçada teve ferimentos leves. De acordo com testemunhas, o motorista do Santana teria feito uma manobra perigosa para desviar de outro veículo que seguia sentido oposto e após tentar retornar para a mão de direção para não atingir outro carro que estava estacionado, acabou subindo em alta velocidade no meio-fio e atingiu o banco em que se encontrava as vítimas. Segundo a polícia, o condutor Cleider Gus Rodrigues, 35 anos, estaria com visíveis sintomas de embriaguez, mas se negou a fazer o teste do etilômetro. Ele foi autuado e conduzido para o presídio Sebastião Satiro. Um homem de 50 anos morreu enquanto trabalhava depois de ser atingido por um trator quando ensilava forragem em uma fazenda no município de Lagoa Formosa. O produtor rural chegou a ser socorrido ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu por volta de 11 horas na Fazenda Abelha, no município de Lagoa Formosa.
Oranildo Magalhães de Melo, de 50 anos, foi atingido por uma lâmina de trator quando descarregava um caminhão de silo. Oranildo ainda se levantou e se queixava de fortes dores no abdômen. Chegando no local, os militares depararam com a máquina estacionada e conversando com o funcionário e com o tratorista, ele alegou que estava fazendo silagem e o local é um pouco íngreme. O tratorista perdeu o controle do trator e a vítima estava trabalhando logo abaixo, né, no silo, e esse trator prensou a vítima com a lâmina e assim que ele viu o acidente, ele tirou o trator, a vítima saiu andando. Oranildo chegou a ser socorrido com vida por colegas de trabalho, mas acabou morrendo após uma parada cardiorrespiratória. A princípio é uma parada cardiorrespiratória, mas pelas evidências lá pode ter outras sequelas, né, outros ferimentos que veio a vitimar esse cidadão trabalhador. A polícia esteve no local para investigar o caso. O motorista que operava o trator pediu o teste do etilômetro, que acusou 0,0. Infelizmente foi um fato lamentável, né, envolvendo duas pessoas que estavam trabalhando. Ele sugeriu, né, também fazer o teste do bafômetro, deu 0,0. Né, garantir também, né, a responsabilidade dessa pessoa que realmente estava no seu local de trabalho. E Patos de Minas já registrou o primeiro caso suspeito de Zika vírus. A suspeita acendeu a luz vermelha também na região. Segundo o Superintendente Regional de Saúde, são 3 casos suspeitos do Zika vírus registrados na região. Um em Patos de Minas, outro em Carmo do Paranaíba e um terceiro em Serra do Salitre. Os 3 casos eles estão sendo acompanhados, a equipe de epidemiologia dos municípios acompanhando, passando as informações para a regional. Eu recebi um e-mail da Secretaria de Estado da Saúde para ter uma atenção especial na questão da imunoglobulina por conta do Guillain-Barré, que pode ser uma das consequências do Zika vírus, a questão do carnaval aí, para a gente então estar com essa atenção especial. Quer dizer, toda a nossa atenção, todos os nossos esforços estão aí no sentido de conter o máximo possível esse problema. O superintendente explicou que os 3 casos suspeitos notificados são de pessoas que visitaram regiões onde existe o vírus. Ele destacou as ações que estão sendo realizadas para evitar uma possível proliferação do vírus. São pessoas que viajaram para a região onde está acontecendo o caso de Zika e a gente está monitorando e está sendo monitorado. Quer dizer, a gente não tem confirmação, mas estamos monitorando, inclusive fazendo bloqueio, né, próximo às residências dessas pessoas, porque elas, se realmente estiverem infectadas, né, elas podem contaminar. Então está fazendo um bloqueio mais intenso ainda, próximo às residências dessas pessoas. Lindomar explicou, no entanto, que a forma mais eficiente de combater o Zika vírus e também a dengue e a febre chikungunya é eliminando os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor dessas doenças. Eliminando os focos de água parada, fazendo aqueles 10 minutos aí de cuidado com o ambiente em que se vive, buscando a eliminação dos focos aí da água parada do Aedes aegypti. 11h49 a seguir, você confere a previsão do tempo para esta tarde na região. Cerca de 4.000 pessoas devem passar pelo terminal rodoviário de Patos de Minas neste carnaval. Rebanhão 2016 em Patos, animação e louvor. A segunda-feira de carnaval tem sol com muitas nuvens na região, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Confira a previsão da meteorologia. Tempo e temperatura. Oferecimento. Precisou de óculos? Vem direto para New Color. 3 óticas em Patos de Minas. Temperaturas em elevação na região. Em Patos de Minas, mínima de 17, máxima de 30 graus. Em Rio Paranaíba, mínima de 18, máxima de 28 graus. Em Coromandel, mínima de 20, máxima de 29 graus. Em Lagamar, mínima de 24, máxima de 35 graus.
Em Guimarães, mínima de 21, máxima de 31 graus. E em Varjão de Minas, mínima de 21, máxima de 30 graus. Mesmo não tendo carnaval de rua na cidade, uma das opções para curtir as festas de Momos são os clubes. Outra opção é o rebanhão organizado pela Renovação Carismática Católica com diversão e louvor a Deus. O rebanhão da Renovação Carismática é a opção católica de um carnaval diferente. Cerca de 200 jovens participaram do evento. No domingo, as atividades começaram de manhã com um momento de oração. Ele basicamente foi feito pela juventude. Ele foi construído pela juventude de Patos de Minas. Então, ele foi extremamente aberto, é muito jovem trabalhando, se dedicando desde madrugada até a madrugada do outro dia. E a avaliação que a gente faz é que vale a pena. Apesar do cansaço, do esgotamento, a gente tem que dar essa oportunidade para a juventude. São mais de 200 jovens todos os dias aqui. A gente não pode deixar esse pessoal desamparado. A fé e a alegria neste carnaval andam juntas e não se separam nem nos bailes. O Papa João Paulo II, ele disse assim, que a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Então nós aproveitamos essa deixa do Papa, né, para atrair os jovens à igreja de uma forma que eles não se sintam assustados, né, que eles se sintam bem acolhidos aqui. Então uma forma de nós acolhermos esses jovens e atrair esses jovens é usar uma linguagem, né, própria para eles, músicas com uma melodia, um ritmo que atraia eles mesmo, que tragam eles para perto de nós. E para nós é muito bom, né? Nós, enquanto jovens, a gente gosta de dançar, a gente gosta de cantar, de pular, né? E o Senhor, ele quer essa alegria, né? Como é o tema mesmo do rebanhão, ver a alegria que te vê de Deus. O evento aconteceu até às 22 horas do domingo e contou com bailes, momentos de oração, de consagração ao Espírito Santo, testemunhos e palestras. Uma das propostas do rebanhão é a festa, é a alegria, é a dança, é o teatro, mas a pregação também é muito importante. Então esse momento em que a gente tem a reflexão, a pregação, esses jovens, né? Não só jovens, mas principalmente os jovens, eles vão pensando como está acontecendo na vida deles, o relacionamento com as famílias, o relacionamento com os amigos, relacionamentos afetivos. Então essas palavras, elas são fundamentais para fazer o jovem pensar. O rebanhão já é realizado há mais de 20 anos, sempre com a mesma filosofia, levar a palavra de Deus aos jovens durante o feriado de carnaval. O que você leva agora, depois desses 3 dias aqui no rebanhão, leva para casa? Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia dele, aquilo que ele nos ensina através da Santa Igreja. A vida é feita de escolhas, né? E eu escolhi Jesus, por isso que eu estou aqui. E com o período carnavalesco é grande o movimento de embarque e desembarque no terminal rodoviário de Patos de Minas. Só no final de semana cresceu mais de 40% os embarques e desembarques. A expectativa é de que cerca de 4.000 pessoas passem pela cidade nos últimos dias. Final de férias, carnaval. Para muitos é hora de viajar. O movimento, tanto para embarque como desembarque na rodoviária de Patos de Minas, cresceu nos últimos dias cerca de 40%. A expectativa é de que cerca de 4.000 pessoas passem por aqui durante o feriadão de carnaval. Os destinos mais procurados para embarque têm sido Brasília, Uberlândia e Rio de Janeiro. Já no desembarque, muitas pessoas vindas de São Paulo. A empresa chegou a colocar ônibus extras para Patos de Minas. Desembarque, o pessoal está chegando bastante. Eu creio que veio mais, está chegando mais do que saindo. São Paulo mesmo teve 2 ônibus extras, tem os ônibus chegando cheio. Brasília chegando, então Patos hoje tem muita gente. E quem for viajar de ônibus, a recomendação é que, se possível, compre a passagem antecipada. Toda época que tem, vamos supor, feriado, férias, é a mesma coisa, a gente tem, né, continua batendo essa tecla. Vem sem documento, não adianta, 8 anos, 10 anos com identidade, acompanhado dos pais, né, com a certidão original. Né? Então, acima de 12 anos é com a identidade mesmo, nem com a certidão já não viaja, é identidade mesmo. E o pessoal chega em cima da hora, aqui em Patos parece que o pessoal não está acostumado com os horários, o horário de 23 horas, eles chegam 23 em cima do horário, então chega antes, com antecedência, para ver direitinho onde vai embarcar, a plataforma que vai ser o embarque, né? Para não haver, né, essa correria toda, né?
11 horas e 56 minutos. No próximo bloco, com gol contra, a URT perde em casa para o Vila Nova pela segunda rodada do Mineiro. Falar agora de futebol. Olha, apesar de uma boa atuação, a URT não conseguiu vencer em casa a equipe do Vila Nova pela segunda rodada do Campeonato Mineiro e perdeu a partida pelo placar de 1-0. O gol do Vila, aliás, saiu de uma bobeada da zaga que acabou fazendo contra. Na chegada ao estádio, torcedores do Trovão animados para ver a URT em casa. Depois do empate contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, a torcida apostava em uma vitória contra o Vila Nova. Anima a gente mais porque é o seguinte, sempre para dar uma grande equipe é muito importante para o campeonato. Então agora a gente vai buscar os 3 pontos dentro de casa. Eu tenho 1-0 para o RT, viu? 1-0 para o RT. 3 pontos. Se Deus quiser, a torcida do RT comparecendo em massa e nós vamos levar o RT a 3 pontos. 2-0 o RT, diante da torcida. Fazer um bom jogo aí para dar sequência no campeonato. E eu acredito que hoje ele vai ganhar de uns 2-0. A partida começa com as duas equipes buscando o gol. O Vila quase marcou neste lance. O goleiro da URT teve que mostrar serviço. Balotelli invadiu a área e por pouco não abre o placar para o URT. Com bom volume de jogo, a Celeste bem que tenta marcar, mas esbarra na boa atuação do goleiro Thiago Leal do Vila Nova. Neste outro lance, Muricy corta e bate de esquerda. Leomir toca de cabeça. A bola entra, mas a arbitragem aponta impedimento para desespero da torcida. O Vila ainda perdeu o lateral Roger Guerreiro, que sofreu torção no tornozelo e saiu de campo direto para o hospital. O primeiro tempo terminou com as melhores chances de gol para os donos da casa. No segundo tempo, a URT vai para cima do adversário e parte para o ataque. O Vila chega pouco na área do Trovão. Na jogada pela direita, livre de marcação, Leomir chuta e mais uma vez Thiago Leal salva o Leão do Bonfim. Até essa altura do jogo, só dava o RT. Mas diz o ditado que quem não faz, leva. E foi o que aconteceu. No chute fraco de Thiago Baiano, a bola bate no zagueiro Mauro Viana e engana o goleiro da URT. Vila Nova, 1-0. Wilson Gotardo troca o já experiente Mancini por outro, Fábio Júnior, e tenta segurar o resultado fora de casa. A URT ainda corre atrás do prejuízo, mas estava difícil arrancar o empate. Final de jogo, Vila Nova 1, URT em casa 0. Muito positivo mesmo, um jogo muito pegado, tenso também. Naturalmente o RT começou a ser mais ofensivo, né? Isso exigiu demais da gente. Foi um jogo assim que, até se fosse um empate, não seria um resultado injusto, seria um resultado até normal, né? Mas a vitória pra gente veio assim de bom tamanho e a nossa meta é evoluir na competição, né? Faltou um detalhe na finalização e o detalhe da marcação quando joga dentro de casa, que tem que se expor um pouco. Deixou as costas, o cara ganhou e pegou o nosso zagueiro de frente. Eles deram 2 chutes, né? Um chute de falta e o chute do gol. Nosso goleiro saiu sequinho, não perdeu nem 100 gramas. E nós tivemos algumas oportunidades de gols e está faltando aquele detalhe do capricho, da atenção para poder a bola entrar. Olha, e o próximo compromisso da URT será domingo às 17 horas em Varginha contra o Boa Esporte. E o 30 Minutos de hoje termina aqui. Outras notícias você confere logo mais à noite, a partir das 19 horas do NTV News. Você vai ficar agora com o programa Gui Boaventura. Tenham todos uma boa tarde.